Bom, então agora nós vamos ter uma aula sobre elasticidade. Afinal, o que é elasticidade? A elasticidade nada mais é do que uma medida de sensibilidade. Ou seja, ela vai mostrar a sensibilidade de um consumidor, de uma firma, etc., a uma determinada situação de mercado. Formalmente, ela é uma medida do quanto que compradores e vendedores respondem a mudanças nas condições de mercado. Isto é, ela vai mostrar a sensibilidade dos consumidores das firmas, o quanto que este consumidor, o quanto que essa firma, ela vai responder a uma mudança na situação de mercado. A grande vantagem dessa medida é que ela nos permite fazer uma análise da curva de oferta e da curva da demanda com maior precisão. Ou seja, essa medida ela vai nos permitir analisar as propriedades apresentadas pela curva de oferta e as propriedades apresentadas pela curva de demanda. O principal conceito de elasticidade conhecido é a elasticidade preço da demanda. O que este conceito vai nos mostrar? É a variação percentual, aqui, a variação percentual na quantidade demandada, dada uma variação de 1% no preço. Em outras palavras, imaginemos a seguinte situação. O preço se reduz em 1%. Em quantos que vai aumentar a quantidade ofertada? Em quantos por cento que irá se elevar a quantidade ofertada? Então veja o que nós temos aqui. O conceito da elasticidade, ele é um conceito relativo. Ele vai identificar qual que é o efeito em termos de variação percentual na quantidade demandada, aqui nós estamos trabalhando com demanda, dada uma variação de 1% na quantidade no preço do bem. Por exemplo, se o preço da farinha aumentar em 1%, em quantos por cento irá se reduzir a demanda por farinha? A elasticidade, este conceito, ele pode, quando que nós analisamos a curva de demanda, nós podemos identificar diferentes situações. Por exemplo, a demanda ela pode ser inelástica. O que isso significa? Imaginemos a seguinte situação. O preço ele se reduz em 1%. No entanto, a variação da demanda, vamos chamar de D, a variação na demanda, ela vai ser menor do que 1%. Então vejam o que nós temos aqui. O preço ele se reduz em 1%, mas a nossa demanda ela se reduz em menos de 1%. Digamos aqui que a nossa demanda ela se reduziu em apenas 0,5%. Em outras palavras, a demanda ela apresenta uma baixa sensibilidade à mudança no preço. Ela reage menos do que a variação observada no preço, o que faz com que a demanda seja inelástica. Quais bens que apresentam demanda inelástica, ou seja, que apresentam baixa sensibilidade, que os consumidores eles apresentam baixa reação a modificações no preço? São todos aqueles bens de necessidade básica. Por exemplo, uma pessoa ela não vai deixar de tomar água pelo fato da água ter se tornado mais cara. Por outro lado, outro fator que contribui para que os bens apresentem demanda inelástica
é a ausência de bens substitutos próximos. Por quê? Porque se o bem não possui um substituto próximo, significa que se o preço desse bem se elevar, os consumidores não vão ter para onde correr. Eles vão ter que continuar consumindo este bem, independente do comportamento apresentado pelo preço. Independente se o preço está baixo ou se o preço está elevado, eles vão ter que continuar consumindo. Exemplo de alguns bens que têm demanda inelástica: açúcar, cerveja, desodorante. As pessoas vão apresentar uma grande resistência a reduzirem o consumo desses bens, mesmo que o preço se eleve consideravelmente. Bom, então, a demanda inelástica, o preço se modifica em 1%, porém a quantidade demandada aqui, varia em menos de 1%. No entanto, a demanda ela também pode ser elástica. O que isso significa? O preço ele varia em 1%, mas a quantidade demandada ela varia em mais de 1%. Aqui, a nossa quantidade demandada ela apresentou uma variação maior do que 1%. Digamos aqui 2%. Então, observem o que acontece nessa situação. O que significa um bem possuído, uma demanda elástica? Significa que os consumidores deste bem, eles apresentam elevada sensibilidade ao comportamento apresentado pelos preços. Uma pequena variação no preço já é suficiente para que os consumidores reajam de forma brusca, apresentem uma elevada reação, reduzindo a quantidade adquirida deste bem. Em outras palavras, quais bens que vão ter uma demanda elástica? Aqueles bens que não são essenciais, aqueles bens que os consumidores não apresentam uma necessidade de consumo, ou aqueles bens que apresentam bens substitutos próximos. Aqui, vamos olhar para os nossos gráficos. Esse primeiro gráfico, ele representa uma demanda, uma curva de demanda inelástica. Digamos mais inelástica. Já o nosso segundo gráfico, ele apresenta uma curva de demanda mais elástica. Qual a diferença que nós observamos entre esses dois gráficos? No primeiro gráfico, vejam que a variação no preço nos dois casos é exatamente a mesma. Ou seja, nós podemos considerar que em ambos os casos o preço variou em exatamente 1%. Porém, observem o que nós temos aqui. No primeiro caso, com a demanda inelástica, essa segunda reta aqui, ela identifica exatamente a variação na nossa quantidade demandada. O que nós observamos? Na presença de demanda inelástica, nós temos uma grande variação no preço, porém isso resulta numa pequena variação na quantidade demandada. Por outro lado, na presença de uma curva de demanda mais elástica, nós temos uma variação no preço, porém essa variação no preço implica numa grande variação na quantidade demandada. Isto é, a variação na quantidade demandada, se nós invertermos essa curva, nós vamos ver o quê? Que a variação na quantidade demandada é mais do que proporcional à variação no preço. Já no outro caso, o que nós observamos? A variação na quantidade demandada, no caso da demanda inelástica,
a variação na quantidade demandada é menos do que proporcional à variação no preço. Claro, nós podemos chutar o balde e olharmos a situação extrema. Assim como que um bem ele pode apresentar demanda inelástica ou demanda elástica, este bem ele também pode apresentar uma curva de demanda perfeitamente elástica. O que isso significa? Vejam o que nós temos aqui. Neste caso extremo, a nossa curva de demanda ela é completamente horizontal. A inclinação dela aqui é zero. O que isso implica? Qualquer mudança, por mais diminuta que seja, por menor que seja a mudança no preço, pode fazer com que vai fazer com que o consumidor apresente uma mudança muito brusca na quantidade consumida. Teoricamente falando, se a curva de demanda realmente for perfeitamente elástica, uma mudança muito pequena no preço resulta numa mudança infinita na quantidade demandada. Em outras palavras, se o preço apresentar uma mudança, um aumento muito pequeno, se ele se elevar muito pouco, a demanda cairá para zero. Por outro lado, se o preço apresentar uma pequena redução, a demanda tenderá para infinito. Ou seja, neste caso extremo, os consumidores eles apresentam uma sensibilidade extrema. Eles são extremamente sensíveis ao comportamento dos preços. Um bem que apresenta elevada elasticidade, por exemplo, é o arroz. Por quê? Conforme eu argumentei antes, este bem ele apresenta muitos bens substitutos próximos. E os bens que apresentam elevada elasticidade aqui, eles se caracterizam por apresentar substitutos próximos. No caso do arroz, se o preço do arroz se elevar, o que os consumidores vão fazer? Eles vão passar a consumir outros bens, como por exemplo massa. Isto é, como que o consumidor ele apresenta bens substitutos, ele apresenta alternativas, isso faz com que a curva da demanda apresente elevada elasticidade. Claro, não vai ser de uma elasticidade infinita, mas vai ser de uma curva de demanda com uma elasticidade elevada, digamos algo assim. Outro exemplo, frutas. Frutas também são bens que apresentam muitos substitutos. Por exemplo, uma pessoa ela pode escolher consumir uma maçã, porém, se o preço da maçã se elevar muito, essa pessoa pode consumir uma laranja, ou senão ela pode consumir uma banana, e assim vai. De tal forma que o consumidor ele reage ele apresenta uma reação elevada a uma pequena mudança no preço dessa fruta, optando por consumir outras frutas. Por fim, outro caso extremo é o caso da demanda perfeitamente inelástica. Neste caso, o que nós observamos? Por mais que o preço se modifique aqui, a quantidade demandada ela continua exatamente a mesma. Se o preço, independente do preço do preço ser próximo a zero ou do preço ser quase infinito, a quantidade demandada ela permanece exatamente a mesma. Pergunto para vocês, qual seria um exemplo de um bem que apresenta a demanda perfeitamente inelástica? Vocês conseguem imaginar um bem que os consumidores eles não vão deixar de consumir, independente se o preço for próximo de zero ou se o preço for extremamente elevado? Um bem que talvez se encontre próximo dessa situação é o consumo de álcool por um alcoólatra.
Veja o que nós temos aqui. Uma pessoa viciada em drogas ou uma pessoa alcoólatra, ela não vai deixar de consumir deste bem, independente do seu preço. Uma pessoa alcoólatra, por exemplo, por mais que o preço se eleve, ela vai continuar consumindo este bem. Claro, qual a implicação que nós temos? Provavelmente a curva de demanda deste consumidor, ela não vai ser vertical, mas ela vai ser quase vertical. Ou seja, ela vai ser próxima de uma curva de demanda perfeitamente inelástica. Outro bem que apresenta uma inelasticidade elevada: café. Este é um bem que apresenta poucos substitutos próximos, justamente porque ele apresenta fator de vício, de tal forma que uma pessoa viciada em café, todo dia ela vai desejar adquirir o seu copo de café, ela vai tomar o seu café, independente do que aconteça. Assim, por mais que o preço se eleve, ela vai continuar adquirindo este bem. Bom, a aula de hoje seria isso então.